Olá, pessoal. E aí, galera, seguidores do canal Conversa Boa. A gente está aqui hoje, numa segunda-feira, dia 20 de julho de 2020, para mais um bate-papo, para mais uma conversa boa. Hoje a gente está recebendo o Guido Gelli, que é ambientalista, e o meu amigo Cláudio Aranha, especialista em gestão pública. Hoje o bate-papo é sobre meio ambiente. Sejam bem-vindos os dois para uma excelente noite de bate-papo. Aranha? Boa noite, Guido. É um prazer, mais uma vez, estar com você. A gente trabalhou muito tempo junto no programa de saneamento no entorno da Baía de Guanabara. Eu não estou te ouvindo. Tenho saudade dessa época. Ah, ótimo. Está me ouvindo, Guido? Peraí. Já caiu. Sério? Uhum. Deixa eu ver se eu coloco ele em outro lugar aqui. Peraí. Ah, Oi. Agora tá. Você tá usando duas câmeras? Ah, não, Eu agora estava, foi. não, é porque eu tava no celular. E agora entrei no computador, que é melhor. Essa câmera aqui é melhor. Isso, beleza. Sim. Porque eu estava com o cabelo todo branco, bom, continua, não adiantou. Boa noite, Thelma, seja bem-vinda. Cláudio, você nunca me viu com cabelo grande assim. Boa Então, noite. eu estava falando que é um prazer, mais uma vez, te ver. Nós trabalhamos um tempo junto, lá no PISAN, no programa de saneamento em torno da Baía de Guanabara. Trabalhamos juntos lá pela cooperação técnica. E foi um trabalho muito proveitoso. E hoje nós estamos aqui para te ouvir, para ouvir sua experiência de vida. Falei semana passada em relação à sua caminhada no Movimento Verde, aqui no Rio de Janeiro, também no Brasil, o seu trabalho junto com Alfredo Serquis, e nós hoje queremos ouvir um pouquinho da sua experiência, que ela é tão vasta que o tempo que a gente vai usar não vai dar para falar de toda a sua trajetória. Não, vou falar um pouco só para ilustrar, porque as pessoas gostam de saber, né, como é que foi a história do Partido Verde. Isso. Eu fui um dos fundadores. O movimento começou antes, movimento ambientalista, né? Participei de algumas ONGs, que nós criamos a Assembleia Permanente de Entidades do Meio Ambiente. Nós tínhamos um contato direto com o Partido Verde na Alemanha. E aqui no Brasil existia uma vontade muito grande, as pessoas cobravam muito, a gente reunia a Assembleia Permanente de Entidades do Meio Ambiente. A Assembleia Permanente, a PEDEMA, foi uma coisa interessante, né? Começou em São Paulo, mas nós fizemos aqui no Rio também. Era juntar todos os movimentos ambientalistas existentes, não eram muitos, todos não, mas para ao invés de ter um grupo lutando pela Lagoa de Itaipu, como existia em Niterói, outro lutando pela Serra da Tiririca, também em Niterói, outro aqui pela Figueira da Rua Faro, e o pessoal, enfim, vários grupos ambientalistas, nós, numa assembleia, nós nos uníamos esforços. Então, quando era para fazer uma manifestação pela preservação da Lagoa de Itaipu, íamos todos, entendeu? Não só o pessoal local. E a Serra da Tiririca também. Aliás, foi assim que eu conheci o Axel Grael. O Axel era um militante fervoroso pela criação do Parque da Serra da Tiririca, que hoje está lá constituído, né, uma unidade de conservação do Estado bacana. Então, foi assim. Mas quando nós reunimos a Assembleia, muitas das pessoas cobravam, vamos criar o Partido Verde, e aí nós podemos nos pronunciar. E nós dizemos, não, a ideia aqui é um movimento ambientalista, vamos fortalecer o movimento e tal, mas aí eles cobravam tantas pessoas que nós fizemos uma reunião. E a Assembleia Permanente juntava 25, 30 pessoas, nós nos reunimos no Circo Voador. E aí, quando fizemos uma reunião para discutir o Partido Verde, para não misturar, tá bom, então vamos focar aqui no movimento ambientalista e vamos fazer uma reunião à parte para discutir o Partido Verde. Aí foram 100 e tantas pessoas, quase 200 pessoas. Então, nós
constatamos que, de fato, as pessoas estavam muito interessadas em conversar sobre o Partido Verde. Qual ano foi isso? Qual ano foi isso? Foi em 85. Era Início de 85, final de 84. Na verdade, começou assim. O Circulador já estava na Lapa, não, né? Já estava na Lapa. Já estava na Lapa. Já estava na Lapa. E antes disso, o teu primeiro contato com o meio ambiente, com essa esfera? Foi antes, quando eu me formei, eu fiz engenharia, mas tudo que eu queria era trabalhar com planejamento urbano, e eu fui trabalhar com planejamento urbano no escritório do Harry Cole, e ele tinha um projeto grande na Amazônia, em várias cidades. E precisava de alguém lá, e eu estava ainda estagiário. E ele me convidou: Guido, você vai se formar em julho, né? Eu quero que você vá ser gerente do escritório que eu vou abrir lá em Belém. Eu era jovem, usava o cabelo aqui, barba aqui, né? Todos nós. Quando eu olho fotos, né, da galera dessa época, até que eu não era diferente, porque todo mundo usava cabelo grande, barba grande. Mas ele falou comigo e eu falei: tá. Mas eu estava muito. Você está se formando, e eu estava fazendo um projeto lá para Marabá, aliás, era por causa disso, que era de alocação do sistema viário, porque os arquitetos do escritório eram o único engenheiro. Quer dizer, nessa época nem engenheiro era, não era, estava no último ano. Os arquitetos desenham a coisa, como é que vai ser, como é que é, e para traduzir isso em coordenadas para o pessoal na frente de obra executar, precisava fazer coordenadas, né? E eu era o que eu fazia. Montamos um sistema e conseguimos traduzir aquilo em coordenadas. E aí eu também molhei uma coisa de fazer um levantamento de pontos no terreno. Imagina, hoje isso tem até nome, isso chama um modelo dinâmico do terreno. E modelagem, né, do terreno. Eu fiz isso levantando pontos, que era para, enfim, uma história longa. Eu fiz isso para Marabá. Então, nós aproveitávamos o escoamento, a declividade do terreno, para fazer o escoamento das águas superficiais, o abastecimento de água, e para fazer o sistema viário de acesso, nós fazíamos com o mínimo de movimento de terra possível. Isso é uma coisa bacana. Não existia, os computadores eram novos aqui. A PUC tinha acabado de adquirir um computador IBM/370 e construiu um prédio para isso. Imagina, a memória desse computador é muito menor do que um pendrive. Não tinha nem 1 giga, 600 megas. E para isso construiu um prédio que está lá até hoje, e com o mesmo nome, RDC, o Rio Data Center. Eu estudava na PUC quando foi construído esse prédio. A PUC tinha um computador bem mais simples, mas comprou esse grande computador na época, esse IBM/370. E nós usávamos isso para fazer. E foi assim que eu comecei a focar, fazer o mínimo de movimento de terra, desmatar o mínimo, fazer, enfim, passar o acesso e fazer Então, todo o projeto lá para Marabá era focado com essas questões, mas não se falava em meio ambiente nem em ecologia. Eu me lembro que, quando eu já estava em Belém, já estava morando e trabalhando lá, e eu recebi um texto, vários textos de trabalho, eu lia, recebi. Me lembro perfeitamente quando eu li pela primeira vez no texto a palavra ecologia. Um texto. Estou vendo agora, foi de manhã lá no escritório, e eu peguei o dicionário do Aurélio, que imagina, chamava Novo Dicionário do Aurélio, e era realmente novo na época. Era esse dicionário grande, né? Porque antigamente o horário era gordinho e pequeno. Esse dicionário grande chamava Novo Dicionário. Eu tenho esse exemplar até hoje. Se bobear, eu acho aqui ainda para mostrar. Eu tenho também. Dicionário do Aurélio. E eu olhei lá, ecologia, porque estava no texto e não sabia o que era. Quando eu li a definição de ecologia, que era o habitat, o menor espaço necessário para a sobrevivência de uma espécie, inclusive a espécie humana, eu falei: poxa, mas é isso que nós estamos fazendo, é isso aqui que eu quero. Bom, e aí eu morei na Amazônia 1 ano, trabalhei mais um outro ano indo e voltando, morei em Macapá, trabalhei em várias cidades e já focado nessa coisa. E tal. Quando eu voltei para o Rio,
eu trabalhava com distritos industriais, no mesmo escritório. E que eram duas coisas na época que tinham que ser feitas, né? Vale a pena até pela história a gente ver. Era plano diretor. Os municípios, para terem acesso aos recursos do antigo BNH, que é recurso para fazer saneamento, abastecimento de água, drenagem, tratamento sanitário, e também urbanização de áreas, com recursos do BNH, tinha que ter um plano diretor. Por quê? Porque senão o BNH emprestava o dinheiro, né? E o prefeito fazia lá, enfim, coretos e outras coisas. E, então, não era uma maneira de controlar. E o BNH, então, exigia que tivessem planos diretores. O que aconteceu? Os municípios vieram, em busca de recursos do BNH, procurar e tinham que fazer planos diretores, o que é uma coisa muito bacana, porque você planeja realmente o crescimento do município, dá um ordenamento, muitas vezes respeitado ou não, mas, de qualquer maneira, você tem, pelo menos, um viés, onde é que você vai investir em quê. E outra coisa que também os escritórios faziam na época eram distritos industriais. Também era uma novidade, início dos anos 70, por quê? Os municípios queriam atrair indústrias, né? Então, mas para isso, precisava oferecer o quê? Um terreno com acessibilidade, ou seja, você poder chegar e sair com caminhões, com transporte, junto à linha férrea ou a um porto, ou acesso por caminhões, principalmente, né, com acessibilidade, um terreno já regulamentado e regularizado, ou seja, plano, não é? Com topografia já regularizada, e acesso à água, que é importante para a indústria, acesso à energia elétrica com potência, né, para a indústria. Enfim, aí se fazia, então, projetos de distritos industriais. E eu comecei a fazer, fiz um de Telêmaco Borba, no Paraná, trabalhei no de Telêmaco Borba, e estava fazendo um grande que existe em Anápolis, em Goiás, é o Distrito Agroindustrial de Anápolis, o DAIA. E aí eu fui saber o que precisava ser feito para atender as questões ambientais, porque eu sabia que as indústrias eram grandes poluidoras. Eu falei, bom, assim como a gente faz estação de rebaixamento de energia para gerar energia elétrica, abastecimento de água e acesso e tudo para as indústrias, deve ter também esse aspecto de fazer o tratamento de efluentes para as indústrias. E eu fui saber o que existia, eu sabia, já existia, a FEEMA tinha acabado de ser criada, ela estava sendo criada aqui no Rio, e eu fui lá em São Cristóvão, na Rua Fonseca Teles, e fui lá e procurar saber. E aí eu fui recebido pela doutora Vitória Braille, que foi me indicar uma fala com a doutora Vitória, e eu cheguei, ela me mostrou o que estavam fazendo, o que era a FEEMA, mas ela disse assim, olha, nós não temos nada disso ainda aqui, mas é muito legal ter, você podia vir para cá e fazer isso aqui. Eu fiquei fascinado com aquilo, e era uma galera toda jovem, imagina, o Cláudio conhece alguns, Isaura estava lá, era uma galera, nós tínhamos todos 20 e poucos, 30 anos, já nessa altura eu já tinha 27, 26, 27 anos, todos tínhamos, toda a galera que estava lá, que muitos estão lá no INEA até hoje, né? A Isaura era uma delas, por exemplo, tem outros. René Justen estava lá, o cara que está até hoje lá na unidade do INEA, em Campos. Né? Imagina, desde essa época o René já tornou-se um especialista em vinhoto das usinas de sucrocolheiro. Se mudou para Campos, aliás, ele é meu conterrâneo de Petrópolis. E se mudou para Campos e está lá até hoje, enfim, todos. A Isaura também, acabamos voltando para o INEA, aquilo é uma cachaça. Né? Porque o que acontece? Uma instituição nova e nós todos éramos jovens idealistas. Então, aquilo. Eu me lembro que, quando eu me lembro, às vezes eu falo, nós ficávamos até tarde. Trabalhava até 8h30, 9 horas, não tinha hora extra, nada disso. Mas a gente ficava até. Porque era uma empolgação, tinha reuniões, ia fazer. Por exemplo, vai ter a Semana do Meio Ambiente. Então, nós produzíamos toda uma série de materiais, cartazes e seminários, porque
era tudo novo, então era fascinante. Nós éramos jovens, idealistas, então foi assim que surgiu. Então, assim, aí, bom, eu acabei entrando para a FEEMA, né? Foi o Paulo Pinho, coincidentemente, nada por acaso, né? Mas na época, o Paulo Pinho era meu concunhado, eu namorava uma pessoa que era cunhada dele, quer dizer, a Tude e a Maria Luísa eram irmãs, e o Paulo Pinho era já estava na FEMA já há muito tempo, desde o início, e eu falei muito com ele: Paulinho, eu estou querendo muito trabalhar na FEMA, porque, tudo bem, eu estou satisfeito no escritório, eu estava adorando também, mas essa coisa de meio ambiente era fascinante, quando eu via aquela galera toda jovem, o prédio todo reformado, móveis novos, e todo mundo ali a 1.000 por hora. E aí o Paulo Pinho um dia falou: vamos lá, vamos trabalhar comigo na FEMA. E aí eu fui. E assim entrei para a FEMA. E era uma coisa tão nova, que você tem uma ideia, meus amigos, colegas até, engenheiros, que eu encontrava, perguntavam assim: Guido, você está trabalhando com o quê agora mesmo? Eu lá do Coro, eu dizia: estou na FEMA, a Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente. Que porra é essa de meio ambiente? Quantas vezes eu respondi que era meio ambiente? É verdade, olha que loucura. Velho, né? Tá vendo? Não adianta querer esconder os cabelos brancos. O cara que explicava para os amigos o que é meio ambiente. Guido, de lá para cá, nesse tempo, nessa tua experiência, você pode apontar para a gente alguns avanços? Não vou nem falar das coisas negativas, mas assim, algumas coisas positivas. A gente vai falar já dos negativos, mas de lá para cá, os avanços positivos, né? Quais avanços o Brasil ou o estado do Rio de Janeiro teve ao longo desses anos? Olha, muitos avanços, porque, bom, você tem uma ideia, como eu estava falando, ninguém sabia nem o que era isso, e hoje em dia meio ambiente é uma pauta, né? Você vê que o próprio governo federal... Era governamental, né? O governo atual hoje, lá, nem sei se devia chamar de governo, mas... Tem um bom ministro de meio ambiente, né, Guido? Não ia nem ter ministério, vocês lembram disso? Ia deixar subordinado ao Ministério da Agricultura. Isso. Aí, houve uma pressão muito grande e, bom, então vai ter que ter Ministério do Meio Ambiente? Tem. Aí fizeram o Ministério do Meio Ambiente. Aí o cara comete aquele sincericídio naquela reunião, que vai passar boiada. E os índices na Amazônia... Não, e mais do que isso, né? Foi um cara do IBAMA que foi fazer o que tem que fazer, que é fazer uma fiscalização de um desmatamento. Ele demitiu no mesmo dia, o cara, porque o cara foi fiscalizar, demitiu, não pode ser. Tá maluco? Não tem lugar para fiscalizar, não. Tá na rua. Aí o que acontece? É uma pressão internacional enorme. Cara, isso aí, meio ambiente, é uma coisa curiosa. Primeiro que meio e ambiente, em português, é engraçado, porque é um pleonasmo, porque meio e ambiente querem dizer a mesma coisa. Mas tudo bem, vale o pleonasmo para reforçar. E hoje, o que acontece? Hoje é pauta. Você só fala nisso, o cara está lá, todos só falam em meio ambiente, como se fosse o vice-presidente de uma entrevista falando, e ele é o grande coordenador da Comissão da Amazônia, né? E meio ambiente é curioso, porque é confundido ainda, infelizmente, por quem não conhece, no início, com quem está preocupado em preservação do meio ambiente, é como se fosse estiver preocupado com a plantinha, né? Com aquela coisa de preservar, ou pela estética, pela beleza, pelo ar puro. É o meio ambiente que nada. Então, o cara que... O ruralista, por exemplo, eu quero passar a boiada, quero passar o trator, arrasa tudo e tira tudo, porque o negócio é plantar, ou a pecuária, ou a agricultura. E aí eu digo com toda sinceridade, olha que loucura, hoje, eu falo isso, os maiores defensores do agronegócio, do agronegócio, são os ambientalistas. Por quê? É uma coisa muito óbvia. O elemento fundamental, tanto para a agricultura quanto para a pecuária, é água. É água. Sem água não adianta. Não adianta, não vai inventar água. Entendeu? Então, e a água existe se você preserva o manancial e as nascentes. A mata ciliar é simples, a chuva cai, ela percola pela mata e vai até o subsolo e gera. Se você destrói, isso são exemplos que existem no mundo inteiro. Até, por exemplo, na Rússia, no sul,
o lago de Aral, chama, secou. Secou, e aquela área enorme do entorno que usava as águas do lago de Aral para irrigação acabou. Por que isso? Então, se você não tiver água, se você não preservar, e quem não tiver água não tem agricultura, não tem pecuária. E se não tiver floresta, não tem, entendeu? A água. Porque não há pessoas acham que vai destruir a vegetação, a mata ciliar, que é aquela mata nas margens dos rios, e preservar as nascentes, e o rio vai ficar lá perene. Já deu para ver que não, né? São inúmeros casos de rios que secam, lagos que secam. Então, você destruir as nascentes e acabar com a mata ciliar, para o agronegócio, significa simplesmente matar a galinha dos ovos de ouro. Rigorosamente, é a fábula antiga e conhecida que a gente conta para a criança. Né? Tem a galinha que coloca ovos de ouro, eu vou matar a galinha porque lá dentro está cheio de ovos de ouro. A galinha que botou ovo de matou a galinha, não bota mais ovo de ouro. Destruir mananciais é matar a galinha dos ovos de ouro. Você vai plantar um pouco mais, porque vai destruir aquela área, aquelas faixas marginais de proteção do rio, ou lá junto das nascentes, vai aumentar 5% da sua área plantada da fazenda e vai acabar com a água e vai acabar com os outros 95%. Porque sem água, meu amigo. Guido. Quando você fala, desculpe, Cláudio, só para concluir, quando se fala em preservação da Amazônia, as pessoas precisavam entender que se plantar no cerrado depende da floresta amazônica. Isso não é balela, não é bobagem, não. Se destruir a floresta amazônica, a evapotranspiração de toda aquela água que vem da floresta e faz a chuva cair no cerrado, acaba. Isso é ciência, e é simples, é como desenhar, entendeu? Fazer um desenhozinho do ciclo da água para ver se as pessoas entendem. Então, hoje, desculpa insistir, mas hoje a questão do meio ambiente é essa. Continua sendo ainda como se fosse uma coisa daqueles idealistas que querem preservar a plantinha, parece que, quando na verdade não é nada disso. E hoje custaram a entender, não ia nem ter Ministério do Meio Ambiente, e hoje a pauta do governo, além da reforma fiscal, é meio ambiente. É meio ambiente. Desculpe. Guido, eu queria que você falasse uma das preocupações que os ambientalistas, o povo brasileiro, principalmente aqueles que têm algumas informações, em relação a essa questão do marco regulatório. E também nós temos os nossos aquíferos, nossas reservas, como, por exemplo, o aquífero Guarani. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque, para mim, isso significa soberania nacional. E a gente... Estão ouvindo os gritos aí, não? Estou ouvindo aqui alguns gritos de... Todo dia, 8h30, é esse aqui grito. Também. Já, esse é o protesto já contra o atual governo. Eu queria que você falasse um pouco disso. Tá muito bom esse grito. Olha só, Cláudio, essa pergunta é muito importante, porque a gente fala da Amazônia, fala da Mata Atlântica, e, aliás... O ministro confundiu a Mata Atlântica com a Amazônia. Meu Deus do céu! Tem 87% de Mata Atlântica na Amazônia, os outros 3% Quando eu sobrevoo Manaus, ele falou isso, eu sobrevoo Manaus, eu vejo muita Mata Atlântica no entorno. 87%? Bom, você fez uma pergunta, Cláudio, muito importante. Sobre soberania, né, Guido? Sobre soberania. Exatamente, não, e sobre o aquífero Guarani. Isso. Porque a Amazônia aparece muito, enfim, repercute no mundo inteiro, a Mata Atlântica também, porque todo aqui o litoral brasileiro, nós estamos aqui no Rio de Janeiro na Mata Atlântica, né? E o Cerrado, o Pantanal, a Caatinga, os aquíferos são subterrâneos,
e então a gente não vê. Mas então é um risco enorme de você contaminar um aquífero como o aquífero Guarani, por exemplo. E o aquífero Guarani atravessa parte do Uruguai, da Argentina, do Brasil e do Paraguai. E é um manancial riquíssimo, uma água de excelente qualidade. Aquela cerveja, as cervejas do interior de São Paulo, lá de São José do Rio Preto, né? Como é que é? Tem uma outra cidade lá que tem uma cerveja famosa. A cerveja é boa porque a água é do aquífero Guarani. Tá vendo? A gente vai... nem precisa gritar, só ouvir cada vez mais aguerrido. Mas é claro, né? Tanta bandeira. Mas, enfim, eu tive... Quando estava no IBGE, eu participei de algumas reuniões do Comitê de Bacia do Aquífero Guarani. Eu fico curioso que às vezes gritam umas coisas diferentes. Gritam as maiores loucuras para a criatividade, né? Fico pensando o que está. Mas, enfim, o aquífero, não só o aquífero da Gorgueia também, que é lá no Piauí, que é importantíssimo e riquíssimo, e o aquífero do Guarani, são dois grandes aquíferos e é muito importante preservar. E é um risco muito grande. Se tiver, ao mesmo tempo que está protegido, porque está no subsolo, se tiver qualquer contaminação, você detona tudo aquilo. Enfim, a gente sabe que o mundo fala isso e isso já é uma resposta ao que gritam, né? Porque tem um cara que grita, vai para Cuba, como se o Bolsonaro ou gosta do Bolsonaro ou vai para Cuba, como se eu dá vontade de eu gritar. Eu tenho uma tia que toca saxofone, porque, pô, o que tem uma coisa a ver com a outra? Aí agora a outra está gritando, eu amo o Brasil, mas fora Bolsonaro. Tem uma resposta. Fica um diálogo interessante. Mas, enfim, os aquíferos. Os aquíferos é muito importante. Esse é um tema muito importante. E o mundo é um risco para a humanidade, realmente, a falta de água em estado líquido de boa qualidade. Né? Então, os aquíferos são, enfim, e muita gente, não é uma coisa de... nem aquela coisa, não é também nenhuma especulação, nem um delírio de paranoico, não. Existe tem no mundo gente pensando onde é que estão essas fontes de água e como é que a gente faz para dominar. Entendeu? Você viu isso no Brasil, nós estamos vendo isso. Não sei se vocês acompanham, eu sou admirador de água, como eu gosto de água. Porque lá na FIAMA eu fui trabalhar no Departamento de Controle da Poluição da Água, inicialmente. Então eu me especializei na questão de controle da poluição da água e de água de abastecimento e tal. Então eu tenho fascínio por água. Além do que eu gosto de água mineral, eu gosto de água em geral. Água mineral... Eu tenho um amigo que é especialista, que ele prova, igual a gente prova vinho, coisa, ele prova... Fiquei sabendo que tem aí sommelier de água. Água, tem muita gente, hein? Eu fiquei sabendo que tem sommelier de água, profissional de água. Que profissional de água. Mas se você provar realmente, se a gente começar a ficar atento, é porque as águas minerais, por exemplo, elas têm cada uma a sua característica e um gosto diferente, umas são... Enfim, então você vê... Aqui no Brasil, isso, só para dizer que isso não é uma... Nos últimos anos, as fontes de água mineral foram todas compradas por multinacionais. Caxambu, São Lourenço, você pode ver. Magnesiana, as fontes... Não é nenhuma paranoia, não. Mas, quer dizer, não é e é. Porque é isso mesmo. Os caras... Quem está pensando... sobre esse aspecto estratégico e de preservação das fontes, esse é um bom investimento, porque você ter água de boa qualidade e você tem que não tem. Eu acho que deve estar exportando, não se fala isso, Caxambu, porque
Teve uma época que eu comprava água em galão, eu comprava, não sei se vocês lembram disso, não faz tanto tempo. Eu comprava água Caxambu. Ela era, inclusive, levemente gaseificada, o galão, esse galão. Hoje em dia não tem mais. Quer dizer, claro que tem, não é porque a fonte secou. Isso deve estar muito provavelmente sendo exportado. Uma água levemente gaseificada na fonte, com aquela pureza, com aquela leveza. Porra. Então, o aquífero Guarani, Cláudio, que você lembrou bem, é isso. Eu tenho muita vontade de sempre que falar em aquífero, sublinhar isso, porque não se fala, você lembrou bem, não se fala. Se fala, como eu falei, dos biomas da Amazônia, das águas, do Baía de Guanabara, Paraíba do Sul, Tietê, mas os aquíferos se fala pouco. Mesmo no Ministério do Meio Ambiente, eu nem sei se tem hoje departamentos ou algum departamento preocupado com isso. Eu sei que o Brasil participava, e deve participar até hoje, e era o pessoal da Agência Nacional de Águas no Brasil que estava lá, eu não sei, me chamaram porque como o IBGE e o Serviço Geográfico do Exército, a DSG, nós participamos da reunião para fazer um grande mapeamento da área da bacia do aquífero Guarani, e envolvia um contato com esses outros países, né? O mapeamento sabe que é uma coisa estratégica, então envolvia as Forças Armadas, o Exército principalmente. Então eu fui com uma pessoa do Serviço Geográfico do Exército nessa reunião, e fui algumas vezes lá do aquífero Guarani, e é muito importante. E no Brasil a gente discute pouco isso. Claro, nós temos emergências ainda, né, questões muito graves que ainda enfrentamos, né? Cláudio e eu trabalhamos na Baía de Guanabara, e acabei de ver uma matéria hoje, agora na RJTV, sobre a poluição da Baía de Guanabara, sobre a situação das estações de tratamento de esgoto. É inacreditável. Uma matéria boa, bem feita no RJ, eu acabei de ver, de hoje, mostrando as estações existentes que não estão operando. Várias, não sei quantas, enfim, que não estão operando. E é isso, né, gente? Então, essa é uma questão candente. Ainda continua em voga, né? E a questão do Guandu, da SEDAI, né? A pandemia do coronavírus fez a gente esquecer de um problema gravíssimo, que era a presença da geosmina na água distribuída pelo Guandu. Né? Você lembra disso? Que não era geosmina, que era esgoto mesmo? Porque esgoto não é esgoto. A geosmina ela é oriunda de matéria orgânica em abundância. E essa questão essa do Rio Guandu, cara, eu me bato sobre isso há tanto tempo. Tem uma matéria, não sei se eu cheguei a te mostrar, Cláudio, isso lá. Acho que não, porque eu já tinha saído do PSAM. É claro, quando teve essa coisa da geosmina que eu recuperei. Eu tenho esse jornal. Na época da Rio 92, o Jornal do Brasil fez um caderno de ecologia, antes da Rio 92, um ano antes, porque o Brasil ia sediou a conferência. Então, o Jornal do Brasil fez um caderno de ecologia. E eu acabei, como eu conhecia a Cristina Michaelis, Guilherme Fiuza na época, estava lá, imagina, no caderno de ecologia, e eu acabei pautando muitas matérias. Me perguntavam do que é, quais são os problemas. Eu me lembro que uma das matérias que fez de capa do caderno de ecologia do Jornal do Brasil era falando isso que está lá até hoje. A SEDAI, ela capta água, não é do Rio Guandu, para a estação de tratamento do Guandu. Ela capta água desses rios queimados e outros rios que vêm da Baixada Fluminense, que se acumulam ali numa lagoa. Por quê? Se você olhar no mapa, o que acontece? O Rio Guandu vem lá, é um desvio. Aliás, isso é outra coisa que pouca gente sabe, e é fascinante, né? O Rio Guandu, ele é enriquecido com as águas, aliás, enriquecido não, ele existe praticamente com as águas do Paraíba do Sul. Lá em Piraí, o rio Piraí, ele é represado, isso é uma obra feita nos anos 60. O rio é represado, o Piraí, na hora que ele vai encontrar o Paraíba do Sul, ele é represado, ele então caminha no sentido contrário, porque ele é represado e volta, em vez dele ir em direção ao Paraíba do Sul, ele vem em sentido contrário. É retirado do Paraíba do Sul 60% da sua vazão, não é pouca coisa, aquelas bombas, aqueles tubulões, você vê lá em Piraí,
e o rio Piraí anda em sentido contrário, desce pela encosta da Serra do Mar, tem geração de energia elétrica em 2 estações lá, que é gerado até hoje, e isso é que vai engrossar o rio Guandu. O rio Guandu era muito pequeno para a captação, para abastecer de água a região metropolitana do Rio de Janeiro. A estação de tratamento do Guandu é muito grande, são 44 metros cúbicos por segundo, ou seja, 44 mil litros a cada segundo, 24 horas por dia, 365 dias por ano. Cada segundo são 44 mil litros que são coletados, tratados, recebem flúor, cloro e entram na rede de distribuição de água. É muito grande. Eu me lembro quando os franceses vieram aqui, em 90 e poucos, 94, nós estamos trabalhando primeiramente com comitê de bacia, que eles são os craques, né? A França todos os rios, cada rio tem um comitê de bacia. Essa técnica de administrar os rios por bacia, comitê de bacia, começou na Alemanha, bem no início do século. Claro. Teve no Vale do Rio Ruhr, teve lá o pessoal que estava mais abaixo, faltou água, escassez mesmo de água para a indústria e para abastecimento, e eles constataram que era o pessoal montante lá no alto do rio que estava usando demais e também poluindo, a água chegava pouca e poluída. Então eles sentaram, eles chamaram, olha aqui, vamos nos organizar aqui, todos nós usamos água do rio e tal, e assim começou a gestão por bacia hidrográfica. Mas os franceses logo adotaram, não é copiar, esse modelo de gestão por bacia hidrográfica, e a França todos os rios franceses têm uma agência de bacia que funciona mesmo, cobra dos usuários, faz o investimento, e é ligado direto ao Ministério do Meio Ambiente, mas com toda a autonomia. Cada agência de bacia arrecada os seus recursos, tem um comitê que tem com representação de todos os usuários e decide. Então, nós fizemos essa parceria. Lembrando que a água lá é pública, não é privada, é distribuída de graça na rua para as pessoas. Pois é, e nós fizemos aqui, e então veio os franceses aqui. Antes deles virem, trocamos correspondência e perguntaram qual era a vazão da estação de tratamento do Guandu. Quando eu falei que era, na época era 40, não era nem 44, 40 metros cúbicos por segundo, eles perguntaram 3 vezes. Falaram, não é possível. Isso é vazão de rio, não é vazão de estação de tratamento. E era. Engraçado, eu passei por isso na vida 2 vezes. Curiosidade, para contar curiosidade, 2 vezes os franceses não acreditaram em números que eu passei e vieram aqui. A primeira eu era estagiário ainda, e estava fazendo o planejamento do metrô, e nós informamos quantos ônibus passavam na Presidente Vargas por hora. Os caras não acreditaram, não é possível, não tem isso. Não tem uma avenida como a Presidente Vargas na França, porque você sabe que no Rio é assim, né? Ausência total de planejamento no setor de transporte, todos os ônibus têm que passar na central, passam na Presidente Vargas, todos. Vem da Zona Sul, da Zona Norte, da Zona Oeste, todo mundo passa na central. Então, a quantidade de ônibus, os franceses também não acreditaram. Achei engraçado. Muitos anos depois, quando eu falei a vazão do Guandu, eles também não acreditaram. Acabou que hoje está funcionando. Você viu o Paraíba do Sul? Tem uma agência de bacia, está funcionando. Isso é uma maneira bacana de administrar. Agora, eu lembrei de uma coisa, falar em aquífero da Alemanha. Curiosidade, eu estou aqui para contar curiosidade, né? Velho Com certeza. Lembra de histórias e conta. Quando eu falei do aquífero, eu lembrei de uma coisa na Alemanha. Cara, você sabe que na Alemanha existe uma cultura de beber água de subsolo? Eles só bebem água de subsolo. Berlim, todas as cidades, eu não sei se tem alguma que não, mas praticamente todas as cidades fazem captação de água do subsolo, sem tratamento nenhum, sem adição de cloro, e vai para a rede e eles bebem. Eu fui coordenador de uma cooperação aqui, técnica com a GTZ da Alemanha, e nós fizemos uma viagem técnica lá, na Alemanha.
visitando estações de tratamento de água, de esgoto e aterro de lixo, uma opção de coisa. Foi muito interessante, trouxemos muitas coisas, fizemos várias publicações. E numa dessas cidades, eu me lembro quando nós chegamos, logo no início da viagem, nós chegamos em uma cidade relativamente pequena, chegamos numa van, todos nós, né, o pessoal da Alemanha e nós, o grupo de brasileiros que estavam lá. E eu olhei e vi uma área grande, um areal ao lado da cidade, perto da estação lá de tratamento, de distribuição de água, não é nem de tratamento, mas de bombeamento, distribuição. E eu perguntei para o Teuber, que era o coordenador alemão do projeto, mas que morava aqui no Rio, era o coordenador aqui. Eu era o coordenador pela parte brasileira e ele a parte alemã. E nós é que organizamos essa viagem. Eu perguntei ao Teuber, me explica, mas o que é esse areal todo aqui? Ele falou, não, aqui é porque o pessoal tira a água do rio, aqui na cidade, e joga nesse terreno todo para a água percolar, infiltrar, porque aí eles furam depois do poço e tiram a água ali. Você vê como é que é a cultura do cara exige que a água seja de subsolo ao ponto de não tem água suficiente no subsolo, então eles tiram do rio, jogam ali naquele terreno, esse terreno infiltra. Na Alemanha, até, isso foi em 96, por aí, 96. Eu era subsecretário de meio ambiente na época. O 96, 97. Estava falando da água, né? Dessa cultura da. Pois é, eu fui em Berlim, eu desci lá embaixo, onde tem água, eu provei a água, todo o encanamento, e você prova água pura, água puríssima, água que não tem. Mas eu ia falar mais alguma outra coisa lá da Alemanha depois, gente. Foi isso. A gente está com 40 minutos. Cláudio, você tem mais alguma pergunta? Eu tenho a última pergunta. Eu sei que o Guido tocou nessa questão da SEDAI. E há muito tempo a gente vem com esse problema de resolver a questão das estações de tratamento do entorno da Baía de Guanabara. Nós temos 35 rios que chegam até a Baía de Guanabara, são 15 municípios ao redor e mais de 12 milhões de população ao redor ali da Baía de Guanabara. A SEDAI, ela lucra anualmente em torno de R$1 bilhão. Ela não poderia tirar pelo menos 30% desse valor para investir em saneamento, para poder trazer melhor qualidade de vida, até porque saneamento é saúde. Muitas pessoas ficam doentes por causa de falta de saneamento. A SEDAI não poderia fazer isso, Guido? Deveria, né? Cá para nós, isso eu falo com todas as letras, apesar de ter vários amigos na SEDAI, até com o Briar eu tinha uma boa relação. O Marco Abreu, o marido da Isaura, foi diretor da SEDAI, falo para eles, falo publicamente, sempre falei. Já me pediram a minha cabeça muitas vezes, presidente da SEDAI. Até o último foi o Briar, que foi reclamar lá com o secretário. Falou, porque tem um cara aí que trabalha lá com vocês e... Mas, pô, eu tenho que falar, vou ficar mentindo. Aquela questão que eu falei com o Guandu. Tem um ambientalista aqui a favor. Eu nem terminei aquele papo lá do Guandu. A captação de água para a estação de tratamento do Guandu, em vez dela pegar a água do Guandu mesmo, ela pega aqui no canto. Olha que é um absurdo. Então, a água que a gente bebe é água que vem dentro dos rios queimados e outros, que não tem tratamento de esgoto. Entendeu? Quando é uma obra relativamente simples, a SEDAI vive prometendo que vai fazer isso e não faz, ou ela faz a captação a montante, pega a água do Rio Guandu lá em cima, que chega muito mais pura, e sabe o que acontece? Essa obra se paga por si. Sim. Porque você vai precisar de usar muito menos produto químico, nitrato de prata, para tratar a água, porque a água é de muito melhor qualidade, além de você estar oferecendo uma água de melhor qualidade. Agora, essa coisa da geosmina, essa história toda, é isso. É uma água de má qualidade. E aí, mais uma vez, apresentaram como proposta. Mas, como eu disse lá no Jornal do Brasil, na Rio 92, eu fiz uma matéria inteira, esse jornal existe,
Eu tenho ele em papel, você entrar qualquer um que entrar vai ver essa matéria inteira falando exatamente isso. A SEDAI não capta água do Rio Guandu, ela capta água desses rios dali, dessa lagoa e do Rio Queimados e outros rios, e um pouco da água do Guandu, quando devia ser o contrário. E é simples essa obra. Tem gente até que fala assim, não, mas isso é um absurdo, o que devia era fazer saneamento na Baixada, em Queimados, no Nilópolis. Claro que devia fazer, mas isso é como você tem você está numa UTI, assim, enquanto não faz o saneamento, porque não vai fazer depois da manhã. Não está ao fazer essa obra de captação a montante, não significa ignorar a necessidade de saneamento e deixar de fazer. Vai fazer o saneamento também. Mas se você pode captar água para distribuir, economizando, inclusive, em produtos químicos e oferecendo água de melhor qualidade, por que não fazer isso? Agora, a SEDAI cá para nós, eu falei, voltando à pergunta mais atual, a SEDAI dá lucro é simplesmente um absurdo, né? Você não faz o que tem que fazer, cobra para tratar esgoto, não trata o esgoto e diz que deu lucro. Como assim dá lucro? O lucro tem que ser bem-estar social. O lucro da estatal tem que ser bem-estar social. Claro, esse aqui é o lucro, exatamente. O lucro de uma empresa estatal é medido pelo bem-estar social que ela proporciona, é claro. Sim. Eu falei isso até publicamente no Clube de Engenharia. Estava lá toda a galera da SEDAI que eu conheço. Falei, escuta, a SEDAI, eu também, eu lá em casa, tenho 3 filhas aqui, agora vamos comer rapadura com farinha, eu vou dar lucro, eu vou ser superavitário. Tira as crianças do colégio, não compra uma material escolar, vamos comer rapadura com farinha. O negócio é ser superavitário? Não. Eu quero ter. Pô, a SEDAI não pode dar. Se a SEDAI estivesse fazendo 100% de água de boa qualidade distribuída, 100% de esgoto tratado, tudo bem. O restante é lucro, tá? Agora, enquanto não tiver, isso tem que ser reinvestido. A estação de tratamento da Penha não está funcionando há anos. A mais antiga do Rio, de esgoto, que é até emblemática, com um sistema de tratamento diferente, de lodos, não é de lodos ativados, é de aspersão, lá naqueles tanques circulares. Enfim. E não é por falta de projetos, né, Guido? Não é por falta de. Não, a gente sabe. Não é por falta de conhecimento, de técnica, né? Tem conhecimento, tem. Eu não entendo, tem coisas que não dá para entender, entendeu? Porque, por exemplo, se você disser não tem recurso, aí eu até entendo que não tem recurso. Agora, dá lucro não dá. Então tem recurso. O país vive uma desigualdade terrível social, mas o país é rico. O que adianta o país ser rico e a sociedade toda ser pobre? Não tem condições. Que país rico é esse, né, Marcelo? É verdade. Bom, a gente tem que encerrar aqui por causa do tempo. Infelizmente, a gente poderia ficar falando sobre horas e horas e horas. Queria agradecer a participação do Guido Gelli e do Cláudio Aranha aqui, deixar para vocês uma mensagem final para todo mundo que assistiu essa live. Guido, eu queria te agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade. Estou com saudade daquela tapioca que eu tomei no café da manhã na sua casa. Foi muito legal. E vamos voltar a nos falar, porque é sempre bom aprender com você sobre meio ambiente. Eu fico orgulhoso cada vez que posso bater esse papo com você. Muito obrigado pela sua disponibilidade e um forte abraço virtual. Hoje é dia do amigo. É dia do amigo, poxa. Olha só, um prazer enorme. Eu, sinceramente, ficaria aqui até... A gente fica conversando, né? E a tapioca, traz o Marcelo da próxima vez, assim que acabar a pandemia. Está convidado para Vou levar ele. A tapioca é maravilhosa, de primeira. Tá, especialidade. Olha, um grande abraço, Marcelo, Cláudio, tudo de bom. Estamos juntos. Muito obrigado, Guido. Um grande abraço. Parabéns aí, um abraço.